TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é sexta-feira, dia 10 de junho, vamos que vamos. Temos notícias, informações e uma entrevista imperdível no último bloco. Deixa a sugestão aqui, que realmente a entrevista é imperdível. Não é nem entrevista, na verdade é um bate-papo, né? Ser um bate-papo com a delegada Paula Meri. Ela é delegada da Polícia Federal. Vamos falar sobre combate aos crimes cibernéticos e também à pedofilia. Bem, mas vamos começar já com boas notícias. Não estou entendendo nada, gente. Acho que tem gente aqui conversando comigo. Vocês colocaram o telespectador ao vivo? Não está na hora não, gente. Aguenta aí, porque tem gente aqui ao vivo falando comigo. Vamos começar com uma boa notícia? Vamos falar da merenda escolar na rede pública em Petrópolis. Desenvolvidos por uma equipe de nutricionistas, os cardápios das unidades da Rede Municipal de Ensino de Petrópolis levam em conta a qualidade nutricional dos alimentos e as especificidades de cada faixa etária. Arroz integral, tapioca, aveia em flocos finos, farelo de aveia e patim moído foram alguns dos itens adquiridos para inclusão nos cardápios deste ano. No mês passado, quase 80 toneladas de alimentos foram adquiridas pela Prefeitura de Petrópolis para abastecer toda a rede. A gerente do setor de alimentação escolar da Secretaria de Educação, Heloísa Adriana de Souza, explicou que ao todo são 9 cardápios desenvolvidos pela equipe de nutricionistas. São eles para as escolas dos turnos da manhã, tarde e noite integral, e também para as escolas com ensino infantil com turnos de manhã e tarde, e para os centros de educação infantil, berçário de 7 a 11 meses, de 1 a 3 anos e de 4 a 6. Na Escola Municipal Dom Manuel Pedro da Cunha Sintra, lá no Carangola, por exemplo, as merendeiras precisam ficar atentas aos alunos que são diabéticos, por exemplo, para evitar que comam frutas com alto teor de açúcar. Bem, estou enfatizando aqui a questão da merenda escolar em Petrópolis, porque algumas mães, algumas pessoas estavam reclamando da falta, né, da merenda escolar, e a Prefeitura já normalizou, abastecendo e também dando essa atenção especial à alimentação, principalmente de crianças com necessidades especiais, como crianças diabéticas que não podem consumir, todo mundo sabe, açúcar. Bom, né? Bem, ainda falando de coisas boas, vamos falar de festa junina. Estamos em junho, a festa junina do SESC. Gente, depois de 2 anos de restrições por causa da Covid-19, com atividades somente transmitidas pela internet, os arraiais do SESC RJ estão de volta ao presencial. E os primeiros serão na cidade, aqui, ó, de Petrópolis, neste fim de semana, amanhã e domingo, no Quitandinha, e nos dias 18 e 19, lá em Nogueira. A programação das festas juninas inclui apresentações artísticas de barracas com brincadeiras e com comidas típicas, que para mim é a melhor parte da comida típica, ornamentação especial, brincadeiras e quadrilha. No SESC Quitandinha, a programação será no entorno do Lago Quitandinha, com entrada franca. Destaque para as apresentações musicais de Marimelo e Nanda, no sábado, às 6 da tarde, e de Cassiano Beija-Flor, no domingo, 1 da tarde, também depois tem uma outra apresentação às 5 da tarde. Além de Petrópolis, o SESC RJ vai promover festas juninas em outros 11 municípios. Então, fica ligadinho aí que eu vou falar quais são. Rio de Janeiro, você que nos acompanha na capital, Barra Mansa, Campos, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu, Pessoa da Baixada, olha. Nova Friburgo, inclusive, estamos aí em Nova Friburgo, no canal 5. São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis, canal 21, Três Rios, canal 3. Gente, o calendário completo, vai lá em sescrio.org.br, porque tem toda a programação, tudo que você pode aproveitar em cada cidade. Bacana, né? Bem, saindo do bem bom das festas, mas ainda, né, uma notícia boa, vamos falar das dragagens dos rios aqui em Petrópolis, que é uma notícia, assim, é uma informação, né? Não é notícia, é uma informação muito relevante, porque a gente sabe o que acontece quando os rios não são dragados, né?
Então vamos lá, a Condep segue avançando com a dragagem, limpeza das calhas e revitalização das margens dos rios da cidade. As intervenções que começaram no mês de março no Rio Piabanha, no trecho do Palácio de Cristal, entre as avenidas Barão do Rio Branco e Piabanha, já retirou mais de 7 mil toneladas de material de dentro dos rios. Nesta semana, as equipes estão atuando no leito e margens do Rio Quitandinha, na altura da Rua Coronel Veiga, e também na Rua da Imperatriz, Avenida Tiradentes e na Praça Dom Pedro. A Lei Estadual de Recursos Hídricos estipula que a responsabilidade pela manutenção dos rios é do Estado, bem como matriz de responsabilidade definida em audiência na 4ª Vara Civil. Mesmo assim, a Condep iniciou o trabalho de limpeza dos rios, junto com o INEA, com o objetivo de dar mais celeridade ao processo de recuperação da cidade. Ainda em dezembro do ano passado, a Condep oficiou o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, pedindo desassoreamento dos rios da cidade. Vamos abrir aspas aí para a fala do presidente da Condep. Ele disse o seguinte: antes mesmo das 2 grandes chuvas atingirem Petrópolis, os rios já estavam com muito material acumulado. Por isso, comunicamos o INEA nos primeiros dias de governo. Estamos trabalhando com todas as equipes e equipamentos que temos disponíveis no momento, mas a quantidade de material para ser retirada ainda é muito grande. Ele conclui dizendo que a estimativa é que cerca de 80 mil metros cúbicos de material ainda devem ser retirados dos rios. Então, palavras aí do presidente da Condep, Leonardo França, mais conhecido como Léo França. E diz ainda que a operação conta com escavadeiras, hidráulicas, tratores, esteiras, mini escavadeiras e caminhões trucados na execução do trabalho, que vai além da dragagem do leito dos rios. Todo o mato que se acumulou ao redor dos rios também está sendo retirado, segundo a Condep, assim como os bancos de areia e lixo estão sendo removidos. As equipes de jardinagem da Condep estão recuperando os canteiros e fazendo o plantio das flores que ficam nas margens dos rios. E para completar essa informação, vamos abrir aspas, ele diz o seguinte: muitas vezes os sedimentos são empurrados de forma natural pela água ou pelo vento. Porém, muito lixo tem sido encontrado no leito dos rios. É importante que a população tenha o cuidado de não jogar lixo e não deixar restos de material aí na beira dos rios. E aí diz o Leonardo França, que é uma coisa que todo mundo sabe, que eu falo sempre aqui, gente, é óbvio, não se pode jogar lixo no rio, nem em lugar nenhum, nem rio, nem lagoa, nem praia, nada. Não se deve dispensar lixo na natureza, tá? A ação segue sendo realizada por toda a extensão dos rios que cortam a cidade de Petrópolis ao longo das próximas semanas, e a gente gosta muito disso porque é necessário, né? Bem, agora uma outra informação aqui rapidinho. Devido ao feriado de Santo Antônio Padroeiro de Teresópolis, na próxima segunda-feira, dia 13, que é o feriado lá, a Prefeitura e as repartições públicas municipais ficam fechadas neste dia. O atendimento ao público retorna na próxima terça-feira, dia 14. Porém, durante o feriado, a população terá atendimento garantido em todos os serviços considerados essenciais, como emergência médica e também informações ao turista. Em casos de denúncias de abusos, a Secretaria da Mulher estará atendendo em esquema de plantão no Núcleo de Atendimento à Mulher na 110ª Delegacia de Polícia, das 9 da manhã às 7 da noite, todos os dias de feriado. Denúncias também podem ser feitas pelo telefone 153. Vamos falar agora sobre vacinação em todo o país. Olha só, gente, preocupante, hein? Com baixa cobertura vacinal, o Brasil pode voltar a registrar doenças antes erradicadas. No Dia Nacional da Imunização, que foi ontem, 9 de junho, especialistas alertaram para a importância de se proteger em todas as fases da vida. Vamos conferir na reportagem da nossa colega Paloma Custódio. O Dia Nacional da Imunização, celebrado em 9 de junho, busca incentivar a vacinação no país. Mas dados recentes mostram queda nas taxas de cobertura vacinal no Brasil. A campanha contra o sarampo este ano atingiu apenas 35% das crianças de 6 meses a 5 anos incompletos e 22% dos profissionais de saúde. Já o número de casos de sarampo aumentou em 79% em todo o mundo nos 2 primeiros meses de 2022, na comparação com o mesmo período
período do ano passado. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF. Em 2016, o Brasil recebeu o certificado de erradicação do sarampo da OMS, mas em 2018 voltou a registrar a circulação do vírus no território nacional. Só até a 12ª semana epidemiológica de 2022, o Ministério da Saúde confirmou quase 8.500 casos. A médica infectologista Alessandra Michelin alerta sobre a baixa cobertura vacinal no país. O motivo para o retorno de tantas enfermidades é a baixa cobertura vacinal. Nós precisamos de uma cobertura vacinal de 95% em média para conseguirmos controlar as doenças. Então, nós estamos vendo várias doenças como sarampo, poliomielite, cachumba, rubéola, varicela, febre amarela, diversas doenças que são imunopreveníveis, até mesmo doenças bacterianas como pneumonias, pneumocócicas e doença meningocócica invasiva. Nós estamos vendo essas doenças voltarem porque as coberturas estão muito baixas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destaca as vacinas disponíveis gratuitamente em todos os 50.000 postos de vacinação espalhados pelo Brasil. As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, nas salas de vacinação. Seja as vacinas contra a gripe, seja a vacina a tríplice viral, que sarampo, cachumba, rubéola, vacina de pólio. Então, há um pacote de vacinas que são disponibilizadas à população brasileira como uma política pública. Há aquela fase que nós fazemos uma campanha que é para fazer um chamamento à população para que busque essas vacinas que são importantes no caso da gripe para diminuir síndromes respiratórias agudas. Na página da Sociedade Brasileira de Imunizações, na internet, é possível conferir a orientação vacinal para cada faixa etária, inclusive com todas as doses oferecidas gratuitamente na rede pública de saúde. É isso aí, vamos continuar falando de vacinação que é importante, mas vamos para a cidade vizinha aqui, Três Rios. Informação de lá. A Prefeitura Municipal de Três Rios, por meio da Secretaria de Saúde e Defesa Civil, em parceria com a Secretaria de Educação, está realizando a vacinação itinerante contra a gripe e o sarampo em alunos e profissionais da rede escolar pública e privada do município. Ontem, quinta-feira, dia 9, o Dia Mundial da Vacinação, as escolas municipais Américo Silva e Santa Clara receberam os profissionais da Coordenadoria de Saúde na escola e também da atenção básica para realizar a vacinação daqueles que não foram imunizados. Segundo Juliana da Silva Muniz, coordenadora de saúde na escola, as visitas ocorrerão até que todas as unidades escolares sejam visitadas. Ela ainda ressaltou que a vacinação ocorre com a aprovação prévia dos pais e tem como objetivo imunizar o maior número possível de crianças e profissionais da educação, tá? Então, fica ligado nesse negócio da vacinação, gente. Vocês acabaram de ver, A gente mostrou aí do Brasil inteiro que o número de pessoas que estão se imunizando, esse número está caindo e não pode, porque muitas doenças já erradicadas podem voltar. E isso é preocupante, Principalmente o sarampo. Bem, vamos continuar ainda em Três Rios. Na última quarta-feira, a Prefeitura de Três Rios e o programa Empoderadas, que é o Flor de Lótus, realizaram uma roda de conversa para discutir a violência contra as mulheres e como conduzir situações de risco. A ação faz parte do evento Renasce Mulher, que tem como objetivo resgatar e aumentar o amor próprio das mulheres vítimas de violência. O evento contou ainda com a emissão de documentos, sessão de beleza e aconselhamento jurídico, social e psicológico. Participaram do evento a equipe do programa Empoderadas, o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Pedro Brasil, a subsecretária Claudilene Pereira, a juíza da comarca de Três Rios, doutora Ellen de Freitas, e o ex-secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal. Bem, agora uma nota rapidinha, vamos para a Baixada Fluminense, lá para Nova Iguaçu. A Superintendência de Vigilância Ambiental e Saúde, a SUVAM, o órgão ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, SEMAS, entregou ontem, quinta-feira, uma nova frota de veículos que vão atuar nas ruas da cidade. Dos novos veículos, 3 ficarão na própria SUVAM, 3 na vigilância epidemiológica e outros 3 na vigilância sanitária, oferecendo mais agilidade no serviço. Os veículos vão dar condições ao sistema para identificar com mais eficácia os fatores de risco à saúde. Bem, antes do intervalo, eu quero pedir à produção para botar rapidinho na tela 2 fotos, porque na quarta-feira, gente, teve a posse dos conselheiros do Comutran, que é o Conselho aí Municipal de Transporte, Trânsito e Transporte, a Cássia Rames, que sempre é atuante, uma mulher muito atuante aqui em Petrópolis, ela
foi eleita uma das conselheiras, tem os demais conselheiros, mas a Cássia Ramos mandou essas fotos, parabéns a Cássia, a gente acompanhou, inclusive no dia da votação estava lá, e ela foi muito bem votada, eu tenho certeza que vai representar muito bem a sociedade civil aí no Conselho. Bem, vamos para um breve intervalo, mas lembrando, você que ligou a televisão agora, o tablet, o celular, laptop, enfim, de onde você estiver assistindo a TVC, a TV do Correio da Manhã, se você chegou agora, hoje, um bate-papo imperdível. Não vou falar entrevista, porque a entrevista fica pesada. Vai ser um bate-papo muito interessante com a delegada da Polícia Federal, Paula Meri. Ela tem um trabalho brilhante, vocês vão gostar muito, eu estou falando que é imperdível mesmo, no combate à pedofilia, abuso sexual e tantos outros temas. É uma pessoa assim, especializada mesmo, especialista no assunto. Vale a pena, eu já dei essa chamadinha aqui no início, mas se você chegou agora, olha, não sai daí não. A gente vai para o intervalo e eu volto já já. Chegou em Petrópolis a filial da empresa La Gemme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. La Gemme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR 040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Pedro II. Na Semana dos Namorados, você encontra promoções em todos os setores e que podem chegar a até 40% de desconto. Corra e garanta compras com preços imperdíveis até 11 de junho. Presenteie quem você ama. Móveis Pedro II. Motos! Calma, amiga, senão você vai ter um troço! Vem pro Brasil! Vem! Arroz Palmares 5 quilos, 16,49. Feijão preto alfa 1 quilo, 5,99. Óleo de soja ABC ou Cocamar 900 ml, 8,95. Açúcar União 1 quilo, 3,99. Café Pelé 500 gramas, 14,98. Leite condensado Moça Lata 395 gramas, 5,84. Fralda Cremer Hiper 33,90. Coração da Alcatra Maturata quilo 43,90. Costela Mingá Reserva quilo 19,90. Linguiça de pernil Aurora quilo 13,99. Cerveja Boêmia latão 3,39. Cerveja Itaipava 100% malte latão 2,99. Você merece, vem! Beba com moderação.
Voltamos e com uma informação bem light aqui de Petrópolis, gente. É sexta-feira, né? Clima de sexta-feira. Petrópolis foi oficialmente declarada capital estadual do casamento. A confirmação veio com a publicação no Diário Oficial do Estado da Lei 9.709, de 8 de junho deste ano, assinada pelo governador Cláudio Castro. A proposta apresentada ao governo do Estado pelo deputado estadual Gustavo Tutuca, que assinou o projeto junto ao deputado Marcos Vinícius, atende a um pedido feito em abril, no mês de abril desse ano, pelo vereador Ingo Rames, presidente da Câmara Municipal de Petrópolis. Então, assim, é bom, bacana, porque aqui várias empresas, né, que trabalham nesse setor, inclusive eu tenho conhecidos e amigos que saem do Rio, São Paulo, Espírito Santo, para casar aqui em Petrópolis. Então, faz sentido aí uma informação bem com cara de sexta-feira. E vamos continuar nesse ritmo, porque hotéis e restaurantes de Petrópolis estão otimistas com a expectativa de movimento acima da média para o Dia dos Namorados. Está tudo aí, ó, casamento, Dia dos Namorados. A ocupação hoteleira na cidade já está em 85% para o próximo fim de semana, ou seja, já agora, né? O pessoal já começa a chegar hoje. E até mesmo os petropolitanos fazem parte do público que está reservando hospedagem para a data. Bem, a data promete movimentar também bares e restaurantes do centro histórico aos distritos. Mário Bittencourt, do Benvenuti Bistrô, em Itaipava, conta que as reservas para hoje, sexta-feira e amanhã, sábado, estão acima da média registrada no ano passado. Abre aspas aí para o que ele disse. Estamos com uma expectativa bastante positiva para este fim de semana, começando já hoje, sexta-feira. Já para o domingo, dia 12, Dia dos Namorados, ele afirma que o atendimento é por ordem de chegada, por ser uma data muito concorrida, né? Uma data mais concorrida para os casais. A realização de uma série de eventos que já estão programados até agosto também contribui para atrair visitantes para a cidade nesta alta temporada. Todo mundo sabe que Petrópolis, junho, julho e agosto, inverno, é alta temporada, e ainda juntou aí Dia dos Namorados, agosto, Born Fest, então ficou bom, né? Bem, eu disse para vocês que hoje eu vou receber, a gente vai ter um bate-papo com a delegada Paula Mary, gente, mas isso é no próximo bloco já, porque a delegada atua no Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. Paula Mary é policial há 20 anos, comendadora honrada com a medalha Tiradentes, membro do Grupo de Pesquisa de Criminalidade Organizada Cibernética da Polícia Federal, fomentado pela Academia Nacional de Polícia, instrutora do Child Interview Investigative Techniques Course, que é o curso de técnicas de entrevistas com crianças, habilitada pela Royal Canadian Mounted Police, certificada no workshop sobre segurança cibernética promovido pela Organização dos Estados Unidos, né, que é o For Brazilian Prosecutors and Investigators on Electronic Evidence and Cybercrime, no United States Patent and Trademark Offices. Bem, esse nome todo comprido, só para vocês entenderem que a pessoa realmente é especialista no assunto e também são muitas pautas que eu vou trazer aqui, gente, está imperdível mesmo. Ela é coautora dos livros Pedofilia e também Repressão aos Crimes de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, Pedofilia entre o Clero Católico na Visão de Especialistas, é palestrante, participou do documentário Atividade Policial produzido pela Notorious Prey, participou de audiências públicas no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, para apresentar dados técnicos, científicos, acadêmicos e do cotidiano. Então, assim, é uma policial completa e vai ser um bate-papo muito interessante. Não sai daí, a gente vai assim por um intervalo curtinho e tem muito mais para a gente falar com a doutora, porque ela também participou da CPI sobre feminicídio na LERJ, onde além de violência contra a mulher, falou sobre o tráfico de pessoas. Ela foi homenageada com o título de mérito legislativo Juíza Patrícia Scioli, que é um título importante, todo mundo lembra da juíza, né, da Patrícia Scioli, pela Câmara Municipal de São Gonçalo, e com a medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, assim, são muitas coisas, não vou lembrar de tudo agora, mas vai ser um bate-papo interessante, gente. Eu vou para um breve intervalo e volto já com a doutora Paula Mary aqui para esse papo. Eu, se eu fosse você, olha, dá tempo assim rapidinho de banheiro, de tomar uma água e fica grudadinho aí. Se você está com o celular, fica lá esperando, tá bom? Volto já.
Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Pedro II. Na Semana dos Namorados, você encontra promoções em todos os setores e que podem chegar a até 40% de desconto. Corra e garanta compras com preços imperdíveis até 11 de junho. Presenteie quem você ama. Móveis Pedro II. De ouro, são prêmios, carros, motos. Calma, amiga, senão você vai ter um troço. Vem pra mim. Arroz Palmares 5 quilos 16,49. Feijão preto alfa 1 quilo 5,99. Óleo de soja ABC ou Cocamar 900 ml 8,95. Açúcar União 1 quilo 3,99. Café Pelé 500 gramas 14,98. Leite condensado Moça lata 395 gramas 5,84. Fralda Cremer Hiper 33,90. Coração da alcatra maturata quilo 43,90. Costela Mingá reserva quilo 19,90. Linguiça de pernil Aurora quilo 13,99. Cerveja Boêmia latão 3,39. Cerveja Itaipava 100% malte latão 2,99. Você merece, vem! Beba com moderação. Continuamos ao vivo, voltamos, foi o que eu falei, né? Um bate-papo aqui muito interessante com a doutora Paula Meri, ela que é delegada da Polícia Federal, e a gente vai falar de um assunto que já foi tabu, mas graças a Deus, graças à mídia, as pessoas que estão acordando não é mais tabu, que é falar de pedofilia, abuso sexual, tudo isso que, nossa, aqui no programa quem acompanha sabe que eu falo muito, tem gente que não gosta, é um assunto pesado, gente, mas é realidade, e a gente sabe que a realidade 70%, 80%, segundo as últimas pesquisas, está dentro de casa, é um parente, é um amigo, infelizmente, às vezes até um pai, um irmão, então é complicado, mas vou ficar caladinha aqui porque a especialista é ela. Boa tarde, desde já, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Beth, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente, e obrigada pela oportunidade da gente tratar um assunto realmente que ainda é tabu e que é muito difícil a gente conseguir falar com a realidade devida, sem por vezes as pessoas não se chocarem tanto, mas eu sempre falo que o silêncio ele só protege o abusador e jamais a criança vítima. E protege muito, né? Eu já fiz entrevistas assim, sempre com a pessoa de costas, porque já está adulta e tal,
e todas me relataram sempre, todas, que ou foi o tio, ou foi o avô, ou foi o pai, ou foi o padrasto, o cunhado, sempre alguém muito próximo, né? E elas tinham medo, e quando tomavam coragem para contar, às vezes a mãe, a tia, a avó, um parente não acreditava e se abafava, né? As pessoas abafavam muito o caso, assim, com vergonha, e aí o abusador continuava abusando, se não daquela criança de outra, e aí os números só vão crescendo, né? Eles são criminosos seriais, eles fazem vítimas sequenciais ao longo da vida, e justamente por isso, porque uma das principais armas e estratégias deles é conquistarem a confiança da família, das pessoas mais próximas, para assim eles conseguirem ter mais fácil acesso às crianças e realmente praticarem diversas formas de violência. E muitas vezes, quando o relato vem à tona, o que acontece? A criança não é levada a sério, dificilmente as pessoas acreditam, porque aquele criminoso é uma pessoa acima de qualquer suspeita, então fulano jamais faria isso. Então, assim, a criança também, muitas vezes é estimulada, os pais, os responsáveis, muitas vezes, Beth, falam, caso aconteça qualquer coisa de ruim, de errado, fale, e quando a criança fala, às vezes não só, como eu disse, ela é desacreditada, mas tem crianças que relatam que tomaram surra, ou existe também aquela preocupação na família, mas se seu pai souber, seu pai vai fazer alguma coisa contra um tio, um avô, e a criança, às vezes, além da culpa do abuso, pode acontecer dela ter a culpa de destruir uma família. Que ela fala, se, por exemplo, o meu pai tomar alguma medida contra o meu tio, contra o meu avô, contra o meu agressor, um morre, o outro vai preso, então ela que se sente de alguma forma responsável pela destruição daquela família, e o criminoso que normalmente não tem afetos inibitórios como medo, vergonha, culpa, justamente ele sempre acredita e acaba sendo protegido e beneficiado com essa questão do silêncio, que acaba sempre orbitando as diversas formas de violência contra crianças e adolescentes. Bem, com toda a sua experiência viajando no Brasil, e agora em maio, você viajou muito, então, assim, são realidades diferentes, a realidade no Sudeste, para o Sul, para o Nordeste, mas os fatores em si são muito parecidos. A diferença é que nas áreas mais pobres, muitas das vezes, até alguns pais, infelizmente, incentivam isso em troca até de dinheiro ou alguma outra recompensa por entregar a criança ali para o abusador. A gente sabe que acontece isso, é triste falar, mas principalmente no Nordeste, no interior do Nordeste, ainda acontece muito isso, né? Sim, perfeito. Assim, não só no interior do Nordeste, mas em determinadas regiões a gente vê que é mais forte a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. E a exploração sexual é toda vez quando existe um comércio, algum tipo de faturamento, quando a criança é comercializada. E ela pode acontecer de diferentes formas, como, por exemplo, através do tráfico de crianças, do turismo sexual, que a gente sabe que normalmente é mais comum em regiões de praia ou da pornografia infantil ou da prostituição infantil. Então, por vezes a gente tem campanhas em estradas, com caminhoneiros, em postos de combustível, para a gente trazer essa conscientização, porque muitas vezes não é nem só o agressor, mas existe toda uma estrutura no entorno, por exemplo, no que diz respeito ao turismo sexual, às vezes da rede hoteleira, dos comerciantes locais que vendem, que de alguma forma incentivam ou até mesmo estimulam isso. Então, não só, por vezes, pode haver também a configuração de determinados crimes, mas a importância dessa conscientização para a gente romper esse ciclo de violência e quantas pessoas podem, de alguma forma, identificar e ajudar a resgatar uma criança vítima de uma situação extrema de vulnerabilidade. A gente sabe que no Brasil inteiro tem escândalos até de políticos, nem vou citar nome aqui, mas já até saiu aí em rede nacional, escândalos de políticos que têm essa rede de, coordenam uma rede de prostituição no norte do país e tudo mais. Me veio logo no Nordeste, eu lembro uma vez, eu turismo em Fortaleza, com amigos e tal, e aí um amigo chegou revoltado assim, nossa, acabaram de me oferecer uma menina de 12 anos por R$10. Ele assim, revoltado, mas muito revoltado, ele, onde eu denuncio, o que é que eu faço? Enfim, aí a gente orientou e tudo mais, mas assim, tem um esquema que, às vezes com apoio da família, por necessidade, ou que não justifica, mas é o que eles falam, os pais quando são chamados ao conselho tutelar. Não, porque aquele senhor ia nos ajudar. Ela não disse, estou vendendo minha filha.
Então, assim, no país inteiro, e isso não tem classe social, a gente sabe, tem escândalos aí na alta sociedade também de familiares que abusam de pré-adolescentes e tudo mais. Então, assim, é um trabalho muito difícil. Você se sente, às vezes, enxugando gelo ou sente que está avançando? Eu ouço muito isso, esse comentário. Paula, você não sente de alguma forma que você está enxugando gelo? Até porque, por vezes, a gente constata que a lei não tem o rigor necessário para fazer frente a um tipo de crime tão violento e que traz consequências para a vida inteira. Mas eu não me vejo dessa forma, porque eu acredito que todo trabalho, todo empenho, toda dedicação, a gente consegue fazer a diferença que seja na vida de uma pessoa, que seja tentar restaurar de alguma forma a sensação de justiça e até mesmo evitar que outras crianças sejam abusadas. Mas é muito importante, porque mesmo quando todo o sistema de persecução criminal atua, mesmo que de forma célere e eficiente, quando ele atua, o abuso já aconteceu. Então, a gente precisa investir muito em prevenção, em informação. E a gente estava até conversando aqui antes da importância do trabalho da imprensa quando leva informação, quando leva esclarecimento sobre as inúmeras formas de violência contra crianças e adolescentes, porque muitas vezes uma criança, um adolescente, ele entende que ele foi vítima de alguma forma de abuso justamente assistindo a uma reportagem, ou outros se encorajam de alguma forma e denunciam. Por vezes a gente tem crianças que estão acompanhadas de algum adulto e quando assistem uma reportagem falam, mas isso já aconteceu comigo desde que eu tinha tantos anos, que o tio, o avô, a mãe, isso é um outro ponto importante da gente falar, sabe, Beth? Porque se já existe um tabu nessa seara, que dirá falar sobre mulheres que abusam sexualmente, às vezes, dos próprios filhos. Mãe, eu nunca recebi relato, não, assim. Mas todos os membros da família, mãe, eu nunca recebi, mas existe, né? Sim. Infelizmente existe, meu Deus. E assim, quantas mulheres, por vezes, acabam abusando do filho, não só permitindo que o companheiro abuse, mas também praticando os atos de abuso, seja para agradar o companheiro ou até mesmo, como você falou, na questão da comercialização, da exploração sexual, produzindo imagem daquela criança de alguma forma para poder vender para terceiros. Então, assim, existe também essa participação, além de, muitas vezes, uma vítima relatou que a maior mágoa dela nem era com o abusador, mas que quando a mãe chegava, o abusador dela era o pai, que quando a mãe chegava do trabalho, muitas vezes chegava na ponta do pé, não fazia barulho porque sabia o que estava acontecendo dentro do quarto. Então, assim, a maior mágoa dela, porque ela tinha aquela esperança de que quando a minha mãe chegar... Vai me salvar. Vai me salvar. Nossa, e justamente a mãe contribuía para a perpetuação daquela violência. E é muito difícil, porque, assim, raríssima a pessoa que consegue se livrar disso ao longo da vida, porque normalmente levam... uma vez eu entrevistei um senhor daqui, já um senhor, ele foi abusado dos 4 aos 10 anos de idade pelo tio, irmão do pai, ele é aqui de Petrópolis. E ele já tem quase 60 anos, ele faz terapia até hoje, Sim. porque ele tem pesadelo, ele sonha. Ele falou assim, eu tive, entre aspas, tentei ter uma vida normal, eu casei, contei tudo para minha esposa, porque ele acordava com pesadelos, gritando, não. Foi um relato até que a gente passou aqui, claro, a gente distorceu a voz e tudo mais. E isso me marcou muito, né? Porque ele já tem quase 60 anos e ele não, mesmo com terapia, mesmo tendo formado a família, trabalhando, é uma coisa assim que leva para o resto da vida. Porque quando você quebra um braço, você conserta, você tem um problema, sei lá, faz uma cirurgia. Agora, aí, isso fica na cabeça da pessoa o resto da vida, né? É muito difícil. Porque não é uma violência somente física, é uma violência emocional, é uma violência psicológica que marca realmente a vítima para a vida inteira. Então, na verdade, são sobreviventes de abuso sexual na infância. E eu sempre ouço, conheço inúmeras pessoas, homens e mulheres que foram adultos, que foram abusados na infância e que o relato é sempre esse. Eles recordam, às vezes, da estampa do ambiente, do cheiro, e tem muitos fatores que acabam funcionando como gatilho. Então, assim, e muitos deles também, muito embora sejam já adultos, tenham essa compreensão de que foram vítimas,
por vezes enfrentam uma enorme dificuldade de conseguirem falar sobre isso com a família e sempre dizem que o falar acaba em algum grau sendo um pouco mais libertador. Mas um outro fator que acontece, que é muito triste também e assustador, como muitas vezes não existe um acolhimento da família. Inúmeros adultos, quando resolvem contar, porque eu sempre digo, Beth, a vítima fala quando pode e como pode. Então, assim, muitas vezes, quando essa vítima adulta resolve contar que foi vítima de abuso, ela não recebe um acolhimento. Não, pelo contrário. Ah, gostou, porque você está contando agora. A gente vê muito isso. Gostou, por que demorou tanto? Isso. Então não foi tão ruim assim. Isso. E você vê que existe então um olhar ainda não preparado para lidar com essa violência, porque a primeira coisa que a vítima espera é justamente um acolhimento e ela a todo tempo é questionada de uma forma muito negativa dos porquês de não ter feito antes. E, na verdade, o grito por socorro, o grito por justiça, ele vai acontecer da forma que a vítima conseguir, da forma que ela se sentir emocionalmente forte o suficiente, que ela conseguir também superar outras vergonhas, medos, culpas, para conseguir falar sobre aquele assunto. E a criança, ela carrega essa culpa, justamente tudo que você falou, né? E às vezes, muitas das vezes o agressor fala, eu vou matar sua mãe, vou matar... Tem essas ameaças, assim, quando a criança é muito pequena, fica apavorada. Agora, do gatilho, me lembrou uma pessoa que eu também, um depoimento que eu peguei, e a pessoa falou assim, que não podia sentir cheiro de pó de barba, que vomitava, porque ela era muito pequena, ela foi abusada dos 5 aos 12 anos, 7 anos de abuso, e sempre o tio, que era o irmão da mãe, esse era o irmão da mãe, ele sempre fazia barba antes para ficar lisinho, porque como ela era muito branquinha, a pele muito macia, ele ficava com medo de arranhar e ficar marca. Então ele sempre fazia, e ela falou que cheiro de pó de barba, qualquer pó de barba, tinha aquele cheiro específico, mas qualquer outra vomitava, era instantâneo. Isso ela já adulta. E então, assim, por isso que é tão difícil, né, se livrar de um abuso desse. E a gente vai ouvindo vários depoimentos, e eu sempre senti, eu estou há 30 anos na área de comunicação, eu sempre senti falta, tanto de uma campanha municipal, estadual e federal, do combate à pedofilia. Hoje em dia tem alguma coisa, mas assim, nesses anos todos, a gente vê campanha de tudo. Sim. Né, na televisão, no rádio, outdoor, enfim. Mas você não vê campanha de combate, a não ser ali no mês que se fala e tal. Tinha que ser uma campanha permanente. Observa, por exemplo, a criança que é feliz do nada começa a ficar triste, ela começa a vomitar à toa, ela fica doente, fica com medo do parente ou do amigo. As pessoas não estão percebendo que a criança mudou. Então tinha que ter uma campanha mostrando os sintomas para os pais, para os responsáveis perceberem também, né? Exatamente. E além, eu acredito que é até mais importante do que a gente saber quais são os sinais, porque sempre as pessoas perguntam quais são os sinais que uma criança vítima de abuso apresenta. Mais importante até de quais são esses sinais é a pessoa querer ver e querer tomar uma atitude no melhor interesse da criança, porque de nada adianta você saber quais são os sinais que a criança manifesta e você desviar o olhar, ou você descobrir, identificar, saber quem é o abusador, saber que aquilo está acontecendo e você não tomar qualquer providência no interesse da criança. Então a gente sempre faz esse alerta e, além disso, como você muito bem pontuou, a gente tem um mês do Maio Laranja de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, mas parece fim do mês de maio, como se a violência terminasse. A gente se vê no próximo mês de maio para falar sobre isso novamente. E é uma coisa que a gente sabe, por exemplo, durante o ano de 2022, pelo menos até agora, foram deflagradas pelo menos 86 operações da Polícia Federal, com a prisão de pelo menos 52 abusadores sexuais de crianças, o que dá uma média de um abusador preso a cada 2 dias. E durante as investigações a gente conseguiu identificar e prestar auxílio a pelo menos 27 vítimas. E isso chama ainda mais atenção porque a gente sabe que esses números são muito subnotificados. Os registros oficiais das formas de violência estão muito aquém da realidade. Então, se a gente identifica que esses números são altos, a gente pensa, é ainda maior o que está acontecendo e quantos gritos silenciosos de socorro por socorro não conseguem chegar às autoridades competentes.
É verdade, doutora. E tudo que eu falo, né? Tantos anos trabalhando com isso, qual foi assim? Todos são ruins, todos são horríveis, não tem um bom, mas assim, qual é aquele que algumas vezes você para e fala assim, gente, não pode estar acontecendo. Qual foi aquele assim que marcou de quando você vê as lágrimas já estarem rolando? Porque assim, dos depoimentos que eu peguei, todos, nossa, mas tinha um outro assim que me doía a alma, assim. Eu estava conversando, de repente já estava rolando as lágrimas, porque é uma coisa assim, você tão absurda, né? Eu tenho um que me marcou muito nesses anos todos. Tem algum assim que, nossa, isso nem o ser humano... É muito difícil até escolher, indicar um, e também, assim, porque para falar, às vezes, o porquê daquele caso ser mais chocante, até mesmo para quem já está na área há algum tempo, para quem acostumar, a gente nunca acostuma. Não porque tem como, são nossa. barbaridades, mas eu acredito, eu indicaria alguns casos, que são os casos de bebês, sabe, assim, com bebês que ainda usam fralda, que usam chupeta, crianças com necessidades especiais, por vezes crianças que são autistas, existem agressores que se especializam em abusar de crianças com necessidades especiais. A gente tem crianças que morrem em razão do grau da brutalidade praticado. Muitas jovens, muitas adolescentes que às vezes engravidam e a gente vê que não se fala sobre isso. Gravidez oriunda de um estupro que perdurou por anos. A gente teve também um caso de um produtor de material e abusador também. Foi identificada uma casa que, na verdade, ela foi construída para ser um estúdio de estupros, produção de imagens e venda dessas imagens. Ele hospedava alguns sites internacionais, então, seja pelo grau da brutalidade e também pelo número de vítimas que ele fez. Nesse ambiente específico, que era um estúdio de produção, Beth, existiam algumas engrenagens, por exemplo, no teto, que tinham ganchos, igual gancho de açougue, e outros apetrechos para poderem içar crianças, assim. Então, assim, não só, e eu falo só com 1 milhão de aspas, não só o estupro de vulnerável, mas a tortura, o sadismo. Então, existem materiais tipo chamados os materiais hardcore, que são pessoas que se interessam por uma violência ainda mais grave, ainda mais cruel, porque existe uma diferença, por exemplo, do psicopata para o sádico. O psicopata, ele não se importa, por exemplo, de infligir dor para alcançar os objetivos dele. Já o sádico, ele precisa daquela dor, porque ele se alimenta dela. Então, muitos deles vão infligindo a dor e vão ajustando de alguma forma aquilo para poderem alcançar o grau de prazer que eles desejam. Então, assim, são crianças amarradas, amordaçadas, amarradas com cordas grossas, amordaçadas, açoitadas. Então, assim, é um cenário que desafia a gente a acreditar que existe um grau de humanidade naquele criminoso. E muitos deles, pelo que a gente acompanha, justamente por fazerem vítimas em séries, estudiosos de violência sexual dizem que quando um abusador assume que violentou uma criança, esse número tem que ser multiplicado pelo menos por 3. Então, assim, a gente vê que alguns deles são pessoas irrecuperáveis. E isso lança até o questionamento para a gente na qualidade de sociedade. Será que a legislação que a gente tem hoje, será que toda a estrutura que a gente tem hoje, realmente, ela protege a criança? Realmente ela é eficiente tanto nas políticas públicas, e agora não é uma crítica pontual a nada nem ninguém, mas como você muito bem falou, se a gente consegue ver em estatísticas que o grau da violência tem aumentado, que o número de vítimas tem aumentado, em alguma coisa a gente, como sociedade, a gente tem falhado. Então a gente tem que pensar em novas estratégias para a gente conseguir fazer um enfrentamento realmente efetivo para que a gente consiga justamente evitar e proteger essas crianças. Mas então alguém teria que legislar coisas novas, né? Porque parece que a gente parou ali no tempo. Sim. Né? Tem as leis, mas fica sempre aquele jogo de empurra, né? Quando a gente faz uma matéria, é sempre assim. Ele é um doente ou ele é um criminoso? Fica aquele joguinho de empurra, né? Um criminoso chega até aqui porque, por exemplo, no Brasil não tem...
o máximo 30 anos, aí diminui isso, diminui aquilo. Quando você vê, a pessoa cometeu isso tudo e está em liberdade de 5, 6 anos. E mesmo quando eles são condenados, pode acontecer, por exemplo, que quando do cumprimento da pena, exatamente como você pontuou, às vezes ele faz jus a benefícios, vamos assim dizer, que primeiro, isso não faz justiça, a vítima não se sente aparada, acolhida, respeitada e gera socialmente aquela sensação de impunidade. Então, realmente, a gente precisa de uma revisão em alguns aspectos, principalmente por quem entende desse sistema, porque a gente vê que às vezes existem muitas boas intenções, mas de pessoas que realmente não conhecem esse universo, que não sabem efetivamente como os inúmeros estupros acontecem, o que acontece, qual é a parte que a família, por exemplo, é ou conivente ou omissiva, e de que forma que aquela família pode contribuir, a rede de saúde, as escolas, qual é a participação das escolas, por exemplo, para identificar. A gente teve até um aumento assustador agora nesse período de pandemia, de confinamento social. Por quê? Porque os espaços de convivência social não estavam funcionando, então a escola, que, por exemplo, pode ser um primeiro local para identificar algum sinal de violência, principalmente de violência intrafamiliar, não estavam funcionando. Então as crianças poderiam estar confinadas com seus agressores, expostas de uma forma excessiva e desvigiada na internet, e quem que ia conseguir fazer esse alerta ou romper esse ciclo de violência, uma vez que as escolas, por vezes, não estavam funcionando. E ainda digo que a gente precisa cada vez mais qualificar mais e mais profissionais de diferentes áreas para que eles sejam capazes e que também estejam dispostos a identificarem e denunciar as inúmeras formas de violência. A rede de apoio, na minha visão, como cidadã e como jornalista, é tudo. Porque se tem essa rede de apoio, a criança, se ela é observada, a mudança dela de comportamento na escola, se é observada ali pediatra ou naquele posto de saúde, que não tem pediatra específico, quem acompanha, e principalmente familiares e amigos, porque pode ter que, claro, se é dentro de casa tem um familiar que está fazendo o que está cobertando, mas também tem outros que estão de olho, então tem que ter essa rede de apoio. Sim, e o fortalecimento dessa rede, porque muitas vezes uma criança que foi vítima de alguma violência, ela é levada para uma unidade de atendimento hospitalar com uma desculpa, às vezes, a mais esfarrapada possível, né? Caiu da cama, caiu do berço, já houve mãe relatando que a criança tinha tropeçado numa vassoura. Então, assim, se o profissional não tiver um olhar realmente do todo, de analisar não só aquele ponto, por exemplo, está machucado, está sangrando, analisar aquele primeiro motivo de ter encaminhado a criança para a unidade hospitalar, mas ver, será que a criança tem outros sinais? Será que existem hematomas, outras marcas que de alguma forma alertem para algo mais grave que está acontecendo? Então, assim, é muito importante esse fortalecimento e até a gente melhorar também, que faz parte desse fortalecimento, não só cada um dos órgãos que integra a rede de apoio, mas melhorar a comunicação, sabe, Beth? Porque por vezes a gente percebe que existe uma vítima, existe uma unidade especial para acolher, para atender e para fazer o encaminhamento, mas aquela vítima não consegue chegar nessa unidade. Ou, às vezes, até mesmo aquela unidade recebe um relato, uma denúncia, e ela fala assim, e agora, para onde eu encaminho? Qual é realmente aquele protocolo a ser seguido? Então, a gente precisa fortalecer esses vínculos, a comunicação entre os diversos órgãos da rede de apoio. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, sem citar nome de ninguém, até porque esse caso foi abafado aqui na cidade, né? Mas, por coincidência, a pessoa tem que ter olhos para querer ver, e eu tenho. Na época, minha filha tinha uns 4 anos, a amiguinha 5. E a minha filha falou assim, mãe, a fulana quer brincar disso. Aí me mostrou que queria tirar a calcinha dela e abrir as pernas. E aí eu procurei a mãe da criança e eu falei, olha, você está deixando a porta do seu quarto aberta? Não. Você está vendo o filme assim? Não. Falei, então procura saber onde ela fica. Onde ela fica? Fica na casa da família do pai e fica na escola. Então você tem que ver na família e na escola, porque alguma coisa não está certa, porque uma criança de 5 anos não sabe, né?
E aí, na época, ela ficou chateada, não quis, até acabou a amizade e tal. E depois foi descoberto que era o tio da van da escola que estava fazendo isso com a menina, né? Que foi bem abafado, porque aqui é a cidade pequena, mas eu achei um absurdo abafar, eu acho que tinha que se saber, porque levou muitas crianças, eu descobri essa, mas tem outras. E as pessoas abafaram, enfim, aí ficou tudo um segredo de justiça, porque envolve menores e tal. Mas para você ver, então assim, você tem que querer ver. Então, na hora que eu falei, isso não é normal. E você não precisa ser especialista. Não precisa ser especialista. Isso não é normal. Sim. Você sabe que uma criança de 10 anos para cima na internet pode ver muitas imagens, mas 5 anos, né, tá um pouco demais. Minha filha está com 13, eu estou te falando de anos atrás que a internet não estava tão assim para as crianças. Então é complicado, às vezes as pessoas não querem ver. E esse silêncio, porque os processos, as investigações tramitam em segredo de justiça, como você muito bem falou, acabam muitas vezes sendo ruins justamente porque você não possibilita a identificação de outras vítimas, você não indica, por exemplo, qual era a atuação daquele criminoso, qual era a importância, a relevância dele naquele contexto social e também por que ele tinha tão fácil acesso. Porque, na verdade, os criminosos, eles escolhem o lugar que eles ocupam e eles acabam desenvolvendo profissões, atividades, justamente para terem mais fácil acesso às crianças e, assim, ninguém desconfiar, porque muito provavelmente era o tio da van que era muito legal. Que entregava todo mundo e deixava a menorzinha ali que não estava entendendo o que estava acontecendo. E muitas vezes era o tio que era divertido, que, nossa, como ele tem uma habilidade, um dom para lidar com crianças. Justamente. Então, e isso facilita até às vezes na hora, quando o crime vem à tona, das pessoas duvidarem, poxa, mas ele não seria capaz de fazer isso justamente assim, porque ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Quantas vezes, Beth, eu ouço, quando a gente, enfim, deflagra uma operação, que as pessoas relatam, Paula, se eu tivesse que indicar uma pessoa nesse ambiente, aqui nessa sala de trabalho, nesse bairro, nesse prédio, a última pessoa que eu identificaria seria o fulano. E é justamente quem é. E por isso, não raras vezes, quando um crime dessa natureza vem à tona, que a vítima se encoraja, relata e denuncia, daqui a pouco você vê até na imprensa, já foram identificadas 5 vítimas, 10 vítimas, 50 vítimas, que parece que se abre, que as pessoas se encorajam de alguma forma, se enchem de esperança de agora eu vou ser ouvido e rapidamente você consegue identificar um número gigantesco de vítimas de um mesmo criminoso serial. Ai, doutora, olha, o tempo foi pouco, gente, meia hora já está indo embora e nosso tempo está acabando. Eu sei que o seu tempo é super corrido, sua agenda é complicada por esse trabalho maravilhoso, mas eu vou deixar já um convite aqui ao vivo, se a doutora Paula puder voltar, para a gente falar, porque eu vi que você também está envolvida com a questão do abuso entre padres e pastores também, pastor, padre, enfim. Essas pessoas que se escondem. Líderes religiosos, vamos que se assim escondem atrás da religião, porque na verdade de Deus não tem nada, né? Isso aí é totalmente contrário a tudo que Jesus veio nos ensinar. Mas enfim, então vou deixar um convite aberto, quando tiver um tempinho na sua agenda e puder, para a gente falar específico, porque muitas das vezes a pessoa diz assim, não, isso é porque é um homem de Deus, aí não quer, não sei o quê. Todo mundo arruma desculpa, né? Sim. Justamente porque, não, mas fulano não pode ser. E quantos escândalos, quantas operações já foram feitas, né? Líderes religiosos, tudo, não só padre, pastor, espírita, enfim, tudo. Quando a pessoa faz isso e procura uma religião para se esconder, para ficar ali, como um caso aí que estourou nacionalmente, né? Do João de Deus. E não só crianças, adolescentes e mulheres também quantas vezes são e que de alguma forma, seja pelo desespero que as levaram a procurar uma religião, muitas das vezes com o risco ali iminente de morrer e que acabam estando numa situação extrema de vulnerabilidade em todos os sentidos, não só física, mas emocional, e justamente quando buscam amparo nessa pessoa que é a pessoa de maior credibilidade, as pessoas acabam usando a fé para manipularem, mentirem e abusarem sequencialmente. E um outro tema também, Beth, que eu acho muito importante, recentemente eu estive aqui em Paraíba do Sul, porque a gente tem
uma importante iniciativa do município que resolveu, já que a gente até fez essa crítica, é importante a gente pontuar as boas práticas e as boas iniciativas, que decidiu enfrentar de uma forma muito realista e corajosa altos índices que estão acontecendo de automutilação entre os jovens e também de tentativa de suicídio e de suicídio. Então, assim, eu fui convidada na cidade para justamente a gente conseguir conversar com todas as escolas estaduais e a gente juntos conseguir identificar esse cenário de risco, quais são os fatores de risco que estão tão altos e os fatores de proteção para que a gente consiga juntos elevar esses fatores de proteção. Inclusive, a gente fez uma audiência pública lá, para a gente, junto com todos os órgãos, a gente conseguir entender a participação e fortalecer para a gente conseguir realmente evitar que tudo isso aconteça. Eu vou deixar o convite feito, porque uma época aqui eu fiz uma série de reportagens também, de jovens. Esses jovens não tem que fazer, elas se mutilam todo, né? Não é isso, é que a dor emocional é tão grande quando passa por abuso, quando passa por outras situações, que ela, para se livrar daquela dor, ela se corta para sentir, para ter a dor física e se livrar por um momento daquela dor. Então, assim, alguns depoimentos de adolescentes e de mães que descobriram, tem mãe que demora a descobrir, né? E como lidar com porque isso? Porque elas se põem manga comprida e tal. Então, uma cidade como Petrópolis, que é frio, os pais não desconfiam. Agora, como uma na Baixada que eu fiz, por que minha filha está toda coberta nesse calor de quase 40 graus? Estava toda mutilada. Então, deixo o convite aqui aberto. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Tá? Para nós, mulheres, é uma honra ter uma mulher nessa batalha aí. Estou muito feliz de você ter vindo e ter passado essa experiência. Pena que o tempo já acabou, já estourou 60 minutos. 30 com você foi pouquíssimo e eu tenho certeza que o pessoal vai querer mais. Já fica feito o convite, se puder. Minha mensagem final, o convite está aceito, minha mensagem final é que falar pode ser muito difícil, mas não falar pode ser fatal. Fiquem atentos às crianças com as quais vocês convivem e qualquer sinal de qualquer espécie de violência, denunciem. Isso mesmo, gente. Muito obrigada. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser. Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.